Quem aqui tem sido abençoado nos cultos aqui nessa igreja? Amado, que louvor, né, que a gente acabou de participar, de entregar ao Senhor, com a equipe aqui de música, com o coral. A nossa igreja tem vivido assim dias de um derramar do Espírito Santo. Se você tem sido abençoado aqui nesse lugar, glorifique a Deus e compartilhe isso, propague isso, convide pessoas para estar aqui. Eu concordo com a Andressa perfeitamente, de todo o coração. Nosso templo novo vai começar pequeno, apertado, porque o que Deus está fazendo aqui realmente é tremendo. Amém, querido? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 9 até o 16. Vamos continuar a nossa conversa que começamos hoje pela manhã. O tema dessa conversa é: a minha família está nos planos de Deus. Amém, querido? Você pode declarar isso com toda a fé do seu coração? A minha família está nos planos de Deus. Atos 10, do 9 até o 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto, como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, obrigado, Thales, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amém, queridos? Nós vimos pela manhã, amados, que apesar de Pedro e de Cornélio, né, que é um dos personagens principais aí da narrativa do capítulo 10, serem pessoas assim excelentes, fabulosas aqui na narrativa bíblica, nós vemos que esse texto do capítulo 10 e parte do 11, na verdade ele fala sobre outro personagem, que é o personagem principal da Bíblia, de toda a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus está de maneira soberana e graciosa conduzindo a história do mundo, conduzindo a história da humanidade, conduzindo a sua história. O capítulo 10 de Atos é a porta da graça sendo aberta para os gentios. É Deus mostrando para Israel, para o povo judeu: olha, vocês não são privilegiados no que diz respeito à salvação. Eu tenho um plano de salvar o mundo todo. Eu tenho um plano de salvar todas as nações, tribos, línguas e raças. Todas as etnias precisam conhecer o nome de Jesus Cristo. E, amados, essa obra, como afirmei pela manhã, ela passa pela nossa casa. Como Deus quer abençoar o mundo inteiro, Ele quer passar com salvação, com graça, com cura, com restauração no seu lar também. Por isso o tema dessa ministração: a minha família está nos planos do Senhor. Diga bem baixinho aí, só para você escutar: Deus se importa com a minha casa. Deus se importa com o meu lar, com o meu casamento, com os meus filhos. Ele tem uma obra maravilhosa, amado, para fazer. Vimos pela manhã que essa obra, amado, ela passa por uma abertura de visão, por uma maneira nova de enxergar a vida. Deus vai abrir os olhos de Pedro nessa visão em que o lençol desce do céu, com animais considerados por Pedro e pelos judeus, segundo a lei. Levítico 5, Levítico 11, vai falar sobre esses animais impuros, e que o judeu não podia comer e nem tocar num cadáver, senão ficaria impuro.
Ali Deus abre a visão de Pedro e através de uma visão agora mais apurada, mais elevada, mais ampliada do que Deus quer fazer no mundo, Pedro então vai até a casa de Cornélio, lá prega para Cornélio, Cornélio é salvo, aquelas pessoas que estavam na casa são salvos, aquele povo daquela região toda é salvo através da pregação de Pedro, que anunciou tão somente Jesus, que veio para buscar e salvar o que havia perdido. Ali eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas, em novas línguas, e ali as pessoas percebem o Deus que abençoa os judeus, também abençoa outras nações. O mesmo Espírito que o povo de Deus escolhido, a nação de Israel recebe, também pode ser recebido por qualquer um que quiser, que o buscar de todo o coração. Amado, eu me debruço sobre textos como esse com muito temor, pastor Fernando. Porque quando a gente ouve na narrativa bíblica que o céu abriu, que anjo desceu, que Deus ampliou a visão, que Deus quer salvar mais gente, a gente tem que debruçar sobre esses textos com muito temor e tremor. Porque não estão falando de solo sagrado aqui, amém, irmãos? Nós estamos falando da mão de Deus tocando no mundo, na história e mudando a história. Quando Moisés foi se achegar diante da sarça ardente, Deus falou para ele assim, olha, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você vai pisar agora é santo. Esse território aqui é muito santo, amado. Palavra de Deus. Nós temos que nos debruçar diante dela, sobre ela, com muito temor e com muito tremor. E é com muito temor e tremor que eu quero continuar falando sobre esse tema nessa noite. Nós vimos que a visão precisa ser aberta, e quando a gente abre a visão, a gente vê que às vezes nós estamos desprezando coisas que Deus valoriza. Pedro desprezava os gentios, as outras raças, os outros povos, mas Deus mostrou para ele, eu valorizo o que você despreza. Às vezes você despreza a palavra de Deus, ela está lá empoeirada na sua casa. Às vezes você despreza uma vida de oração. Há quanto tempo você não se queda aos pés do Senhor para orar, para rasgar o coração, para derramar sua alma como Ana perante o Senhor? Às vezes a nossa família, amado, não está sendo abençoada e vivendo essa maravilhosa obra de Deus no nosso lar, porque nós perdemos o prazer de estar na presença do Senhor. Afirmei pela manhã que oração não serve só para você conseguir coisas de Deus, mas para passar tempo com Deus. Oração é relacionamento, querido. Cornélio orava, o anjo veio e mudou a sua história. Pedro orava no terraço, depois que orou, voltou à vida normal, o anjo desceu, a visão apareceu para ele e a agenda dele foi mudada e a sua vida foi mudada para sempre. Nessa noite, amado, eu quero compartilhar mais dois aspectos dessa história, desse tema em específico. A obra maravilhosa que Deus quer fazer na nossa casa, porque Ele tem planos para nós. Essa obra, amado, ela acontece quando nós somos rápidos para obedecer a Deus, mesmo que a gente não entenda o que Deus está pedindo. O pastor Fernando afirmou aqui, domingo passado, não lembro se foi de manhã ou à noite, sobre a prontidão de Cornélio em obedecer a Deus. O anjo apareceu na casa de Cornélio, Atos 10, dos versículos 1 a 8, e falou: Cornélio, manda ir atrás de Pedro, porque Pedro vai vir para cá, vai pregar para você, para sua família, para os seus amigos íntimos, e vai haver uma obra de salvação na sua casa. Quando o anjo sobe, Cornélio junta os soldados, uma pequena equipe de soldados, e manda ir até Jope, até onde Pedro está, e dá o recado que Deus mandou. Prontidão em obedecer. Querido, eu não acredito que Cornélio tenha entendido muita coisa aqui, mas ele obedeceu. Pedro, por sua vez, está lá em Jope, a aproximadamente 40 quilômetros de distância de Cesareia, orando. E na visão, Deus fala: olha, Pedro, não considere impuro o que eu purifiquei.
E Pedro vai para dentro da sua, desce para comer, pensativo naquilo, porque ele ainda não havia entendido a visão. E a Bíblia diz, amado, que passou um período e Pedro está tentando entender a visão. Versículos 17 e 19. Olha aí na sua Bíblia, do capítulo 10. Versículos 17 e 19. Enquanto Pedro estava, como? Como que ele estava? Perplexo. Senhor, eu vou comer com gentio? Eu vou sentar numa mesa impura? Eu já entendi, Senhor, que os animais são os gentios, que é para eu considerá-los puros, amáveis, amados do Senhor. Pedro está perplexo pelo que ele vai ter que fazer. Ele já entendeu, mas ele não consegue entender como que ele vai colocar isso em prática. E aí o versículo diz, 17, ele estava perplexo sobre o significado da visão, e eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Versículo 23. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Ele foi 100% sabendo o que ia acontecer? Ele foi com uma convicção plena, inabalável, o entendimento completo da missão? Não. Tal qual Cornélio também recebeu aquela visão do anjo com muito temor, com muito espanto. A palavra aqui no original também dá a ideia de perplexidade. Pedro, por sua vez, também está perplexo. O que Deus está querendo? O que eu vou fazer na casa de um gentio? Nós não nos damos bem com eles. Mas foi. Amado, todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia têm essa característica em comum. Têm essa virtude em comum. Todos eles, sem faltar um. Obediência, prontidão na obediência, mesmo que isso signifique não entender nada do que Deus está mandando fazer. Imagina Noé, querido, construir aquele barco, aquele barcão, aquele navio excepcional, esplêndido, de todo tamanho, num lugar que não tinha água. Não chovia naquela época. Imagina. As pessoas passando e debochando de Noé, as pessoas passando e fazendo chacota de Noé. Rapaz, você é doido, moço. Quem em perfeito juízo vai construir uma embarcação num lugar onde não tem água? Não, mas porque Deus falou que vai chover. Está ficando doido, rapaz. Já tem 100 anos que você está aí batendo esse martelo, Noé. A arca demorou 100 anos para ser construída. Imagina nos últimos anos, no finalzinho do século, as pessoas dizendo para Noé e debochando dele: rapaz, tem 100 anos que você obedece essa ordem absurda que Deus deu. Nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer e obedecer. Na minha caminhada cristã, eu acredito que na sua também, você que tem alguns anos de vida cristã, o que não faltou para a gente foi seguir caminhos que a gente não sabia o que ia acontecer. Mas a gente sabia que aquele que mandou estaria lá no final nos esperando com a bênção na mão. Amém, querido? Imagina, amado, Abraão. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que ele não sabia onde era, para fazer sabe lá o quê. E ele não sabia que no meio do processo árduo, difícil, desafiador, Deus ainda ia enfiar um punhal no seu coração, porque ele ia pedir o seu filho, o seu único filho. Imagina se Deus revela o processo para Noé. Noé, vazava fora.
Imagina se Deus revela o processo para Abraão. Abraão, embora. Pastor Fernando, se Deus falasse comigo que eu ia padecer por ser pastor, talvez eu teria desistido, sucumbido. Mas glória a Deus, amado, que Ele só tem coisa boa para a gente. E no caminho Ele vai revelando, Ele vai mostrando. Um dos únicos, talvez o único, eu não posso me recordar com exatidão agora, na Bíblia, que Deus revela o processo todo, a gente até brincava com isso, né, pastor? Foi Jonas. Jonas chegou, Deus falou tudo para ele. Ó, você vai para Nínive, vai pregar, eles estão pecando, eu quero matar aquele povo, e se eles não se arrependerem, eu vou matar aquele povo. 120 mil pessoas. Foi um dos poucos casos que Deus chega e revela todo o processo. O que Jonas fez? Vazou fora. E Deus teve que, por graça, ir atrás dele com um grande peixe, engoli-lo e julgá-lo lá em Nínive, para que ele cumprisse o propósito. Via de regra, é assim que funciona. Como funcionou com Noé, como funcionou com Abraão, como funcionou com Moisés. Imagina só, o camarada está pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, no deserto, perto do Monte Sinai. Vida de pastor, tranquila, ovelha não dá trabalho, ovelha não xinga, ovelha não blasfema, ovelha não te decepciona, não te frustra, não te xinga, não murmura, animalzinho dócil. Aí Deus aparece para ele na sarça ardente e fala o que para ele? Volta lá para o Egito. Onde era o Egito, amado? É o lugar que ele tinha saído, fugido, ele matou uma pessoa. Que loucura é essa? Voltar para a terra de onde você fugiu? Voltar para a terra de onde você é procurado para ser morto? É para lá que eu quero que você volte. Imagina só que ordem absurda. Moisés voltar para o Egito, de onde ele tinha fugido, encarar o homem mais poderoso da terra, Faraó. E além de tudo, se isso não bastasse, conduzir um povo, uma multidão. Há quem diga que Moisés conduziu aproximadamente 5 milhões de pessoas saídas do Egito peregrinaram pela terra, pelo deserto, até chegar à terra prometida. Imagina que loucura, voltar para onde você não quer voltar, encarar o homem mais poderoso da terra, dizendo coisas extremamente desconfortáveis para ele, que Deus ia punir, ia julgar, ia matar o filho dele, primogênito dele. E se não bastasse isso, ele tinha que conduzir essa multidão, murmurando o tempo todo aqui, ó, na orelha dele. Dá para entender? Dá? Não dá para entender. Mas nós não fomos chamados para entender. Nós fomos chamados para obedecer. É com fé e obediência. Amados, às vezes nós não entendemos, Senhor, por que eu tenho que perdoar essa pessoa que me feriu? Isso é demais para a nossa mente carnal, amado. Isso é demais para a nossa mente humana, limitada. Perdão, a Bíblia diz, perdão é coisa espiritual, não é para gente carnal. Gente carnal não entende isso, porque as coisas do Espírito só se podem discernir pelo Espírito de Deus. Como pode uma pessoa perdoar alguém que lhe ofendeu? Alguém que frustrou, alguém que traiu, alguém que decepcionou? Aquele que o faz, amado, o faz sem entender, o faz por fé, o faz por obediência àquele que mandou e que sabe de todas as coisas. Amado, às vezes você não entende por que você tem que amar o inimigo. Isso é o Evangelho. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Amai os vossos inimigos e orai por eles. Como é possível isso, Deus? As pessoas comuns, naturais, carnais, não entendem isso. Os crentes espirituais também não, mas obedecem. Amém? Às vezes, amados, a gente não entende por que a gente tem que renunciar a alguns prazeres.
Entra semana, sai semana, você vai ficar cansado de ouvir. Eu espero que você não se canse disso. Mas a gente vai bater muito nessa tecla, né, pastor? Crente não vive em bar, amado. Eu vivi muito tempo numa mesa de bar, mas enquanto eu não conhecia o Senhor. O dia que Ele entrou na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi tirar essas coisas da minha vida. É só um golinho, é só socialmente. Amado, a gente não brinca com veneno. Você conhece alguém que toma só uma dosezinha de veneno? Álcool é veneno, álcool está destruindo famílias, álcool está levando filho para o poço, álcool, amado, está matando gente, álcool está causando acidente de trânsito, álcool está causando a ruína das nações. E a Bíblia se posiciona assim. Tem um monte de teólogo por aí dizendo, não, a Bíblia não se posiciona com relação ao álcool, se posiciona sim. Vai ler Provérbios. Ele fala dos ais, das dores de quem se rende à doçura do vinho. Ei, talvez você não entenda. Por que eu tenho que abandonar alguns hábitos? Não é para entender, é para obedecer. Porque quem está mandando sabe o que é melhor para você. Amém, querido? É muito gostoso falar que Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na minha casa. É maravilhoso essa afirmação e eu ministro ela sobre a sua vida. A sua família está nos planos de Deus. Amém? Mas essa obra maravilhosa passa por uma obediência não cega. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Mas é uma fé que, via de regra, a gente fica sem entender. Por quê? Amado, quem obedece sem entender, eu espero que você guarde isso no seu coração. Quem obedece sem entender, vai ser tão abençoado, porque a bênção vem pela obediência, que os desobedientes vão olhar para você e vão ficar sem entender por que você está vivendo isso. Amém ou não? Eu ouvi um glória a Deus aí? Eu estou fazendo porque a Bíblia manda, eu não entendo por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque o Senhor disse para eu fazer. Eu estou indo para a casa de Cornélio porque Deus mandou. Porque eu fui criado desde a minha mocidade. Um menino judeu com 12 anos, eu conhecia a Torá de cor. Pedro foi criado assim. Aqueles que se destacavam no discipulado, aos pés dos rabinos, eles iriam ser escribas, mestres da lei. Aqueles que não se destacavam, voltavam para a sua vida comum. Pedro voltou a ser pescador, mas aos 12 anos ele conhecia a Torá toda, a lei todinha. E ele sabia, eu não posso sentar naquela mesa, eu não consigo entender isso, eu estou perplexo, como que o meu Deus me pede uma coisa dessa? Mas sem entender, ele parte com as pessoas que vieram buscá-lo, ele vai para a casa de Cornélio, lá ele prega, lá o Espírito Santo é derramado, lá acontece salvação, a região é impactada pelo poder de Deus. Amado, quem obedece sem entender, simplesmente porque Deus mandou, porque a palavra diz que é para fazer, quando vivenciar as bênçãos que só aqueles que obedecem sem entender recebem, aqueles que não obedecem porque não entendem, vão ficar sem entender. Que é isso que esse homem está vivendo? Que é isso que essa pessoa está vivendo? Que é isso que esse casal está vivendo? Olha essa família, ela não tem os recursos que eu tenho, olha a alegria nesse lar. Olha essa família, eles não têm acesso às coisas que eu tenho. Olha a felicidade desse lar. Olha essa família, eles não têm as oportunidades que eu tive na vida. Olha a alegria nesse lar. O Espírito Santo é derramado, amado. O poder de Deus é experimentado quando nós simplesmente vamos. O que Deus tem te pedido? Que você continue insistindo. Não estou entendendo nada. E não vou fazer. Eu temo, amado, que muitos de nós já entenderam há muito tempo, mas estão se fazendo de rogados
para que Deus possa justificá-los. Amado, em nome de Jesus, Deus não abre mão da nossa fé e da nossa obediência. Segundo, para a gente terminar e orar. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua casa. A sua família está nos planos de Deus. Ele abriu a porta da salvação e isso significa que a salvação chegou até nós, amém? Que música é essa maravilhosa graça que a gente cantou, né? Eu estava tremendo ali. Irmão, meu Deus, que graça, que amor é esse, Jesus? Que favor imerecido é esse? Eu merecia morrer, eu merecia ir para o inferno e o Senhor me alcançou. Mas essa graça, amado, ela alcança as famílias que se rendem ao tratamento de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, para uma expressão que muitas vezes a gente lê e passa despercebido, passa por cima. Aonde Simão estava hospedado, quando o céu se abriu e ele teve a visão, que mudou a sua vida e a história do cristianismo para sempre? Aonde ele estava hospedado? Num lugar chamado Jope, na casa de quem? Simão, um xará. Simão, seu xará. Só que esse Simão tinha uma atividade profissional. Isso não está aqui à toa. Ela é citada 3 vezes, a profissão do Simão, o anfitrião de Pedro. Simão, o curtidor. Volta a sua Bíblia aí, Atos 9:43, vai falar sobre isso. Ele estava hospedado na casa de quem? Simão, o curtidor. Ele ficou ali quanto tempo? Muitos dias na casa desse homem que era curtidor. Atos 10, versículo 6. Vamos lá? Atos 10, 6. Qual é a profissão do anfitrião de Pedro? Ele está na casa de Simão, o curtidor. Essa casa ficava na beira do mar, ok? Estão acompanhando comigo? Atos 10, 32. Vai para lá. Atos 10, 32. Envie alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor. Aonde está essa casa? Na beira-mar. Amado, por que isso aqui é importante? O que um curtidor fazia? Glória a Deus pela chuva, amém? Sim ou não? Essa chuva é o frescor de Deus sobre a nossa vida. O que um curtidor fazia? Olha para cá. O que um curtidor fazia? Cuidava de couro. Couro de quê? De animais. Ele era alguém que mexia com animais, matava animais para tirar a pele desses animais, para curtir a pele desses animais, para depois comercializar a pele desses animais. Só que o lençol que Pedro vê descer do céu está cheio de quê? Animais impuros, aves, répteis, quadrúpedes, e Deus fala: Pedro, mata e come, porque eu purifiquei. Ele está sinalizando para Cornélio, para as outras nações da terra que seriam alcançadas pelo poder de Deus. Aonde Pedro vai se hospedar? Não um dia, muitos dias. Na casa de quem? Mata animal, talvez muitos animais impuros, arranca a pele desses animais. Alguém impuro com uma profissão impura. Amado, Pedro jamais hospedaria numa casa dessa, ok? Jamais. E ele ficou ali muitos dias. Sabe por que essa casa ficava à beira-mar? Porque um curtidor lá em Israel era considerado alguém impuro, que mexia com algo impuro, então ele tinha que ficar o mais longe da cidade possível. Então isso explica por que a casa onde Pedro hospedou estava fora dos muros de Jerusalém, lá na beira da praia. Para o mau cheiro poder se esvair, para aquele odor, para aquele cheiro fétido poder ser exalado pelo ar. Então Pedro está na casa desse homem, amado.
Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está tratando o coração de Pedro. Pastor, por que eu passo na minha casa situações desconfortáveis? Por quê? Se Pedro pudesse escolher, ele hospedaria ali? Não. Se ele pudesse, ele ia embora. Só tem uma explicação para Pedro estar ali. Esse Simão, o curtidor, havia se convertido ao cristianismo. Havia entregado a vida dele a Jesus. E Pedro só foi para lá porque ele foi ressuscitar uma mulher chamada Dorcas, lá em Jope. E depois que a mulher foi ressuscitada, através do poder de Deus na vida de Pedro, Pedro então fica ali muitos dias na casa daquele curtidor. Imagina só. Sabe por que Pedro foi no terraço orar, irmãos? Porque ele já estava perplexo com aquela situação. Senhor, como é que o Senhor me manda ficar hospedado dentro da casa de um homem desse? Por que o Senhor me manda ficar muitos dias na casa de um homem impuro, que mexe com coisas impuras? Ele foi para o terraço orar, querendo respostas de Deus. Aí Deus mostra o lençol cheio de animais, impus, mata e come, porque eu purifiquei Pedro. Deus está tratando o coração de Pedro, amado. No lugar improvável, num lugar insalubre, num lugar, amado, nada convencional, num lugar desconfortável, Pedro está usando este lugar para tratar o coração orgulhoso, preconceituoso, religioso do apóstolo. Pastor, por que eu passo por situações tão desconfortáveis na minha vida? É Deus te tratando, querido. É Deus preparando o seu coração. Amado, é desconfortável demais, demais. Muito desconfortável. Quando nós temos que bater um papo verdadeiro, real, papo reto com a esposa. Poder dizer para a esposa assim, olha, hoje eu vou só ouvir o que você quer falar. Fala tudo o que você quer falar. Algum marido aqui já fez isso? Pode falar tudo que você quiser, mulher. Pensa no negócio desconfortável. Imagina a mulher sentando para o marido e dizendo para ele, olha, amor, pode falar tudo que você quiser. Hoje eu só vou escutar. Tem algo mais desconfortável na vida para quem é casado? Quem é casado aqui? Levanta sua mão. Mas é o desconforto que nos prepara para a coisa grande que Deus vai fazer na face da terra. Deus, via de regra, amado, Ele nos leva a locais desconfortáveis, a situações desconfortáveis, para desconfortáveis nós vivamos o novo de Deus para a nossa vida. Quantos diálogos que a gente deixou de ter porque era desconfortável. Não, eu não quero conversar porque eu vou acabar entendendo que o culpado sou eu. Amós 3, versículo 3 diz assim, olha, como andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Sabe por que o diálogo está morrendo no seio familiar? Porque casais estão com medo de sentar, conversar e descobrir, eu era o estupim dessa contenda. O tempo todo. Pai e filho está com medo de conversar, sabe por quê? Porque o pai pode descobrir, eu sou o pivô dessa contenda o tempo todo. Ou você acha que pai não erra com filho? Se pai não errasse com filho, Paulo não orientava os Efésios para os pais não provocarem a ira dos filhos. Quer ver um negócio que deixa filho irado, amado? Você que é papai e mamãe? É você pedir algo que você não faz. É você cobrar algo que do qual você não é referência. Exemplo. Um dia desse, o Manassés teve uma atitude lá em casa. Eu estou contando porque é coisa boa, tá? Não vai brigar comigo depois. Aí ele teve uma atitude bonita, generosa com alguém de fora. Eu falei, Manassés, onde você aprendeu isso? Ser generoso. Ele falou, papai, eu aprendi com o senhor. Me encheu o coração de um orgulho santo, pastor.
Porque o que causa ira em filho é o pai querer que o filho faça uma coisa que ele não faz. É ficar dando ordens. É ficar querendo ser o bam. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que se deve andar. É no caminho, não é o caminho. É pegar na mão e falar assim, olha, é assim que ora. É assim que lê Bíblia, é assim que obedece a Deus, é assim que trata a esposa, é assim que trata o marido, é assim que foge da mesa dos escarnecedores e da roda dos que fazem o mal. É desse jeito, meu filho. Mas isso é desconfortável demais, amados. A gente não quer desconforto. A gente quer o conforto. O Brasil está sendo inundado de igrejas coach, de teologia coaching, da prosperidade, onde você é um cliente e essas igrejas te servem com tudo que você quer. Nós não somos assim. Nós somos da religião do desconforto. A Bíblia tem conforto, pastor? Tem. A Bíblia tem consolo? Tem. A vara e o cajado do Senhor nos consolam no vale da sombra da morte. Amém ou não, irmãos? Mas a Bíblia, via de regra, é a religião do desconforto. Pedro, é para a casa de um homem que mata animal, que tira a pele de animal. É um mau cheiro terrível, que eu vou te dar a maior visão que o cristianismo vai ter na face da terra. É lá que eu quero te tratar. Tem alguém que nessa noite, amado, que quer ficar desconfortável na presença do Senhor, mas quer ser abençoado por Ele? Nós vamos ler um versículo aqui para a gente terminar. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler esse versículo e orar. Mas presta atenção no que Deus diz. A igreja toda em uníssono, em uma só voz. Vamos ler esse texto. Vamos lá? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Dá uma pausa aí. De desconforto. Agora leia o restante do versículo. Vamos lá. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Presta atenção, amado, em nome de Jesus. Pode estar sendo desconfortável agora, mas Deus vai transformar esse desconforto em bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor, Pai, por essa chuva que cai na terra, Deus. Glórias ao Senhor. Se você está com a sua família aí, amado, segura na mão da sua esposa, segura na mão do seu esposo, segura na mão dos seus filhos e consagre toda a sua casa ao Senhor Jesus nessa noite. Pai, muito obrigado a Deus por essa chuva maravilhosa que vem regar a terra. Essa chuva é uma bênção, Deus. É um presente do Senhor para regar a nossa terra, para produzir fruto para a glória do Senhor. Nessa hora nós queremos consagrar, Pai, a nossa família diante do Teu altar. Ó Deus, eu sei que somos imperfeitos, que nossos casamentos são imperfeitos, que somos pais, mães e filhos imperfeitos, mas nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Obrigado porque a nossa casa está nos planos do Senhor, e o Senhor tem planos maravilhosos para realizar na vida de cada família aqui presente nessa noite. Pai, nosso pedido, a nossa oração é que o Senhor nos dê prontidão para obedecer a Tua voz, a Tua direção, o Teu comando, a Tua palavra. Eu sei que os Teus filhos, ó Deus, às vezes não entendem o que o Senhor pede. Eu sei que se enquadrar, Pai, dentro daquilo que o Senhor entende ser o certo, é desafiador.
Pai, mas nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer, porque aquele que sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. Levanta nessa igreja, Pai, homens e mulheres, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Pedro, como Cornélio, que ao receberem uma ordem clara do Senhor, se aprontam e começam a caminhar na direção da tua vontade. Eu sei que o Senhor tem pedido coisas aos teus filhos desafiadoras, coisas, ó Deus, que às vezes os deixa desconfortáveis. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor é um Pai tão bom que transforma o desconforto, quando nós obedecemos, em bênção no final. A disciplina do Senhor, às vezes, ela é recebida com um pouco de pesar, de tristeza. Mas quando a gente é exercitado nessa disciplina, a tua palavra diz que isso produz fruto de justiça. Pai, que hajam diálogos, ó Deus, desconfortáveis dentro das casas da nossa igreja. Que hajam conversas desconfortáveis, ó Deus, dentro dos lares da nossa igreja. Que pai e filho, filho e pai, possam, ó Deus, abrir o coração, rever o passado, rever as veredas antigas, consultar a consciência, ó Deus, fazer um acerto, fazer um conserto, ainda, ó Deus, que isso venha trazer um clima extremamente desagradável, mas que haja cura no seio da nossa família, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faz a obra, ó Deus, que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Enquanto você ora, querido, presta atenção. E a gente termina aqui. Eu quero que você fique com os olhos fechados, com a cabeça encurvada. Pode soltar a mão agora da sua esposa, agora é com você. Agora é Deus conversando só com você, marido, só com você, mulher, só com você, filho. Às vezes você pergunta, você se afirma assim: Senhor, não dá para obedecer, eu não estou entendendo. Não dá para obedecer, eu não estou entendendo. Querido, em nome de Jesus, preste atenção nisso que o Espírito Santo ministra ao seu coração nessa noite. Os gentios não mereciam a graça de Deus, estavam perdidos, amém? Vamos voltar para o contexto aqui da história. Mas os judeus também nunca mereceram, porque ter sido escolhido por Deus como povo amado de Israel foi graça, amém ou não? Os gentios não mereciam, mas os judeus não, porque ambos estavam perdidos sem Jesus. Talvez você pergunte, questione: não, eu não posso entregar minha vida para o Senhor, porque eu não entendo muito bem. Eu não posso passar pelas águas do batismo, porque eu não entendo muito bem. Eu não posso deixar os prazeres desse mundo, os meus pecados habituais, porque eu não entendo muito bem o que Deus quer de mim. Meu irmão, presta atenção, sem Jesus o ser humano está perdido. Então ir atrás de Deus, seguir os seus mandamentos, as suas ordens, obedecer a sua palavra, mesmo sem entender, é lucro. É lucro, porque sem Jesus está todo mundo liquidado, está todo mundo perdido, seja judeu ou seja gentio. De repente você está questionando aí: não vou ter uma conversa honesta e desconfortável lá em casa, para rever o passado, alguns erros que eu cometi, e alguns desconfortos que você vive, é fruto não do que Deus fez, porque o desconforto que Pedro vive, é Deus que colocou ele lá. Alguma coisa do desconforto que você vive, é fruto de decisões equivocadas que você teve no passado, e que hoje traz consequências terríveis para sua casa. Talvez você pense: não, mexer no passado é muito difícil.
Deus quer ressuscitar Lázaro, mas você fica falando igual Marta. Vai estar fedendo, Senhor. É de 4 dias já. Deus não está nem aí, amado, para o defunto que está podre e está fedendo e está catingando, não. Ele tem poder de dizer: Lázaro, vem para fora. Eis que faço tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Para quem está perdido, amado, viver um desconforto é lucro. Sem Jesus você está perdido. Grave isso no seu coração. Vir a essa igreja semana após semana não faz de você um encontrado, um salvo. Você precisa levar Jesus para dentro da sua casa. A obra maravilhosa que Deus tem, amado, para fazer no mundo todo e que passa pela sua família, é uma obra de salvação, amém? Jesus não veio para nos fazer felizes, para realizar os nossos sonhos, para curar enfermidades só. Ele faz isso tudo e muito mais. Mas a Bíblia diz em Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Jesus veio para te levar para o céu, amado. Atos 10 é essa mensagem. Jesus abrindo a porta da salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas Senhor, eu não entendo. Vá sem entender, e Jesus vai te conduzir até te colocar lá na porta do céu, e lá naquele lugar, e vai te dar um abraço apertado, amado, vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ali não tem pranto, não tem ranger de dentes, não tem choro, não tem tristeza, porque Ele afirma na sua palavra: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Amado, se Jesus te chama para o desconforto de deixar a religiosidade vazia, ineficaz, de se adequar à conduta de uma igreja séria, santa, que vive pautada nos ensinamentos da palavra. Pastor, por que eu tenho que deixar alguns hábitos? A igreja não concorda com isso, não concorda com aquilo. Isso é extremamente desconfortável, como sentar na mesa para comer com um homem que mexe com coisa impura, como Simão o curtidor. Mas aquilo que Deus está fazendo, ó Deus, nessa hora aqui na sua vida, querido, ficar desacertado, desconcertado, Ele vai transformar isso em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa hora a fazer algo extremamente desconfortável, como sentar para comer com um gentio, no caso de um judeu. Esquece quem está do lado, quem está atrás, quem está na frente, e faz uma sondagem aí no seu coração agora. É certo, amado, que Deus vai começar a te mostrar coisas que precisam ser mudadas. Ah, como o Senhor falou comigo, Zé Dito, você tem que mudar muita coisa. Você tem que transformar muita coisa na sua vida. Tem muitos comportamentos seus que eu não aprovo. Você é Pedro, tem experiência comigo, já foi usado, já viu maravilhas acontecer, mas eu estou tratando seu coração ainda, você está no processo. Você está em construção. Vai ser desconfortável, amado, olhar para dentro e reconhecer: eu sou viciado em pornografia. Mas se isso é desconfortável para você, que seja desconfortável nessa noite. Porque os imorais e impuros não herdarão o reino dos céus. Vai ser desconfortável chegar em casa e falar isso para a esposa: olha, a nossa vida sexual está ruim porque eu te traí. Porque eu passo as madrugadas vendo filme pornô. É desconfortável, amado, dizer para a esposa: olha, eu andei pensando em outras mulheres. Ou até cheguei às vias de fato. É desconfortável olhar para dentro e falar assim: poxa, eu falei mentira. Eu estou vivendo uma vida de mentira, de fantasia. Deus sabe que isso não é verdade. É desconfortável olhar para dentro, amado, e reconhecer: eu tenho permitido que a desonestidade tome conta do meu coração.
eu estou ficando com coisas que Deus não me deu. É extremamente desconfortável reconhecer que o Deus que você criou não é o Deus verdadeiro, são deuses falsos. Josué chama o povo lá no capítulo 24 e diz: olha, tomem uma decisão agora. Ou vocês jogam fora os deuses falsos que os seus pais serviam, ou vocês servem ao Deus verdadeiro. Se vocês não quiserem tomar uma decisão, fiquem sabendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É extremamente desconfortável ver uma geração inteira se perdendo e a gente andando na contramão dessa geração, andando na contramão da multidão, querido. Vai ser desconfortável ouvir das pessoas que convivem com você: eu mudei de vida, eu não converso esse tipo de coisa mais, eu não participo desse tipo de negócio mais, eu não sento nesse tipo de mesa mais. Vai ser muito desconfortável. Mas o que Deus vai fazer na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo descer naquele lugar, a obra de salvação que Deus vai operar através da vida de Pedro, e na vida de Pedro as pessoas também vão ficar espantadas e sem entender nada. Se você quer, amado, em nome de Jesus, que essa obra maravilhosa passe pela sua casa, passe pelo seu casamento, passe pela criação dos seus filhos, você precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Há alguém aqui, amado, nessa noite, que reconhece: Jesus, eu preciso do Senhor no meu casamento. Eu preciso do Senhor na minha família, Pai. Eu preciso do Senhor na minha casa. Eu não vou pedir para você levantar a mão para você vir à frente. Você vai fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu dependo do Senhor na minha família. Me ajuda a te obedecer, ainda que as coisas não fiquem totalmente claras. Me ajuda, Senhor, a vencer e passar pelo desconforto, do acerto, do conserto, do alinhamento com a vontade do Senhor. E eu, pela fé, já vou esperar o derramar do poder do Senhor na minha casa, quando o Espírito Santo vier visitar minha família, como prova da minha obediência. Pai, eu quero colocar todos aqueles que oraram agora, que fizeram essa oração de forma sincera, honesta. Se você, querido, orou de forma honesta e sincera, nos procure depois do culto. Nós queremos caminhar com você e te direcionar no caminho do céu. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho e o nosso Salvador, que a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo que está aqui nessa noite, em todas as igrejas reunidas na face da terra, até que o Senhor venha nos buscar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.